Se você tem uma empresa de médio porte, com certeza realiza movimentações financeiras, incluindo o Pix, que superam os R$ 15.000 por mês. É exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo hoje. Como essas novas regras, que não são tão novas assim, impactam diretamente sua empresa. Eu sou Gabriela Piscinato, especialista em contabilidade e auditoria, e eu vou te ajudar a entender essas mudanças e como ela afeta a gestão do seu negócio. Bom, vamos lá. Se sua empresa fatura entre 5 milhões e 300 milhões por ano, ela está no grupo de empresas de médio porte e certamente realiza movimentações de R$ 15.000 todo mês. Então veja bem, desde 2015 as instituições financeiras já informam a Receita Federal suas movimentações realizadas via e-financeira. O que acontece é que com essa nova instrução normativa 2219 de 2024, que entrou em vigor agora em janeiro de 2025, houve uma ampliação do rol de empresas que são obrigadas a fazer essa e-financeira, sendo que foram incluídos principalmente algumas modalidades de pagamentos que são feitas por compras e vendas pela internet. Outra coisa que mudou é o limite. Antes era de R$ 6.000 e passou a ser de R$ 15.000. Mas o ponto é, o que a Receita vai fazer com todas essas informações? Vamos entender essa correlação entre movimentação financeira e tributação. Quando falamos de entrada de recursos, a Receita vai analisar se essas movimentações estão relacionadas a vendas, faturamento, ou se deixaram de ser faturadas. E para acusar esses dados, ela utiliza informações que sua empresa já declara, que seu contador já faz todo mês aí para a Receita. Por exemplo, apuração do PIS e COFINS, apuração do ICMS, no final do ano tem a apuração do imposto de renda, que é feita através da ECF, e algumas empresas ainda fazem a ECD, que é entregue praticamente toda a sua contabilidade para a Receita. Todos os débitos e créditos que teve, a Receita tem acesso a essa informação. Então, enfim, a Receita já tem acesso a todas essas informações, as movimentações da sua conta corrente e suas declarações lá que são feitas. A pergunta é, como que a Receita vai fazer esse cruzamento? É claro que com o avanço da inteligência artificial, esse processo está ficando cada vez mais sofisticado. E claro, os riscos aumentam. Mas por enquanto, ainda é um longo caminho a percorrer. Por exemplo, existem outros tipos de movimentação de entrada na conta corrente da sua empresa que não necessariamente são faturamentos. Como por exemplo, adiantamento de cliente para um faturamento futuro, recebimento de devolução de compras, quando você faz uma compra, devolve a compra e o fornecedor te devolve o dinheiro, então tem essa entrada de dinheiro na sua conta. O terceiro item, aqui é um ponto mais sensível, que são movimentações intercompany, que são comuns ali entre grupos empresariais para a gestão de caixa, então faz essa movimentação entre as empresas. Aqui vale um ponto de alerta, muitas empresas fazem essa movimentação sem se preocupar com o EF, que em alguns casos deve ser recolhido, mas não é, e isso pode gerar questionamentos. Outro tipo de movimentação que pode ter entrada na sua conta sem ser receita é um aumento de capital social, ganho em ações judiciais, enfim, existem várias possibilidades de entradas de recursos que não são necessariamente faturamento. E como que a Receita vai tratar isso? É uma boa pergunta. Então assim, pensa você que tem uma empresa, como é difícil fazer uma conciliação colocando aí todas essas movimentações. Agora imagine para a Receita fazer todos esses cruzamentos. É claro que grandes movimentações financeiras com toda certeza despertam mais a atenção da Receita. Se no passado o uso do cartão de crédito gerou questionamentos entre empresas e Receita, agora com o Pix o cenário é o mesmo. Muitas empresas fazem transação via Pix sem declarar corretamente e isso pode gerar questionamento. Outro ponto importante é que agora as pessoas físicas, as movimentações delas acima de 5 mil também serão informadas para a Receita. Mas essas movimentações são protegidas por sigilo fiscal no quesito destinatário do recurso. Então não tem como a Receita fazer esse cruzamento entre o que ela está recebendo lá de informação da movimentação da pessoa física com a da pessoa jurídica, Se você vendeu para ela, ela te pagou, ela não consegue fazer esse cruzamento somente por essas informações. Outro ponto também que começa na pessoa jurídica e acaba afetando a pessoa física do empresário é quando ele tem um aumento de patrimonial sem conseguir explicar a origem. Isso é preciso ser pensado também e ajustado no começo do ano, Muitos empresários percebem esse problema só quando vão declarar o imposto de renda lá no ano seguinte. Por isso é importante já fazer um planejamento, de toda essa estruturação da gestão de caixa, Principalmente um planejamento tributário aí com uma consultoria especializada. Mas tá, e agora? O empresário que se encontra em situações de inconformidade em relação ao faturamento, que eu vejo aqui de opções que ele tem? A primeira, óbvio, é regularizar o que não está em conformidade.
A segunda é esperar para ver o que vai acontecer. Se o empresário optar por regularizar, ele precisa revisar seus custos, seus preços de vendas, ele vai precisar analisar se ele vai precisar aumentar o preço de venda para suportar essa carga tributária ou reduzir a margem de lucro para não perder mercado. Ou seja, há muitas variáveis que precisam ser consideradas nesse processo. Por outro lado, se ele decidir esperar, pode ser que no futuro ele tenha que fazer recolhimentos retroativos, com juros, multas e até mesmo possíveis ações judiciais. Essa é uma decisão importante, pois não há solução milagrosa. O risco existe e o empresário precisa decidir se está disposto a pagar para ver. Um exemplo recente de risco que muitas empresas enfrentaram foi relacionado aos benefícios da subvenção para investimentos, né? Então, houve ali uma economia tributária relacionada ao imposto de renda e contribuição social, que primeiro era feito só por grandes empresas, e depois isso se disseminou e recentemente a Receita e até os legislativos fizeram uma grande restrição, né? Fecharam o cerco contra isso. Eu trabalho ajudando os empreendedores há mais de 10 anos a fazer esse planejamento e reduzir a carga tributária. O que eu vejo frequentemente é que existem possibilidades lícitas de redução que não estão sendo aproveitadas. Em contrapartida, muitas empresas assumem riscos desnecessários em outras áreas, mesmo quando o efeito no fluxo financeiro seria o mesmo. Um exemplo disso é a opção pelo lucro presumido. Muitas empresas já poderiam estar no lucro real, onde a carga tributária seria menor. Mas por acreditar que o lucro real é muito complexo, elas não se estruturam para aproveitar essa redução tributária. A primeira pergunta que o empresário deve se fazer é: eu estou fazendo tudo que é possível para reduzir minha carga tributária? E a partir daí começar a analisar em um contexto mais amplo como que essa formalização se encaixa com essa redução tributária em uma estratégia mais global da empresa. Eu estou gravando esse vídeo agora em janeiro de 2025 e normalmente é nesse momento que o empresário deveria já ter um planejamento tributário estruturado, analisando os cenários conforme o planejamento da empresa, né, para o ano seguinte, faturamento, para o lucro. Ele precisa decidir qual que é o melhor regime de tributação, qual seria mais vantajoso, lucro presumido ou lucro real. E a pergunta que eu faço a você, empresário, é: você já fez isso? Esse básico está feito? Outro exemplo são empresários que possuem várias empresas no Simples Nacional. Por exemplo, 3 CNPJs no Simples, um para cada nome. Será que esse empresário já calculou qual seria a sua carga tributária se unificasse toda a operação em um único CNPJ no lucro real? O que eu tenho observado é que na maioria das vezes essa mudança pode igualar ou até mesmo reduzir de forma totalmente lícita. No entanto, a realidade é que muitas vezes o empresário não tem esses cálculos, esses números para tomar essa decisão. Outro ponto que as empresas que fazem essa questão do caixa via grupo, elas precisam avaliar essa questão do IOF, né? E pensar em formas mais estruturadas e lícitas de movimentar esse dinheiro entre as empresas sem ter esse risco. Bom, então se você está com dúvidas ou precisa regularizar suas movimentações financeiras, o melhor caminho é buscar uma orientação de um especialista em contabilidade e tributação. Analise as possibilidades de acordo com um bom planejamento tributário. Se sua empresa está enfrentando dificuldades a se ajustar a essas novas regras, entre em contato conosco, da Valor Auditoria e Consultoria. O link para a consulta está aqui na descrição desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os outros empresários que também precisam estar por dentro dessas mudanças. E até mais!